verdade é essa. Estamos envolvidos, inseridos no governo, num rebanho de demônios. Ciro confirma a possibilidade de aliança com o PSDB aecista do Aécio Neves. É o PSDB de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Porque tem o PSDB de São Paulo e o PSDB de Belo Horizonte. E tem um golpista lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, chamado Aécio Neves, golpista, que está trabalhando junto com o Ciro Gomes a favor do Bolsonaro. A verdade é essa. Fala pra mim, tem bobo aqui? Ah? Tem bobo aqui? Em Belo Horizonte, o pré-candidato voltou a atacar o PT de Lula. Em Belo Horizonte, o pré-candidato voltou a atacar o PT de Lula, né? O pré-candidato à presidência da República do PDT, né, sinalizou nessa sexta-feira, dia 15, aceitar conversas entre o PDT e o PSDB em Minas Gerais para formar uma aliança para a disputa do governo no estado, que daria a ele um palanque em terras mineiras para a eleição presidencial, né? Em entrevista coletiva na Câmara de Belo Horizonte, onde compareceu uma homenagem ao presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, Ciro falou sobre a possibilidade de aliança com os tucanos, que, segundo o jornal O Tempo, se tornou ainda mais provável com a desistência do ex-deputado federal Miguel Correia, do PDT, de concorrer ao governo de Minas Gerais. Olha aqui que ele disse, o Ciro Gomes. Preste atenção, preste atenção. Elisiário, Marcelo Oliveira, o Ciro tá perdido. Eu vi a foto aqui que você enviou para mim, com a camisa Elisiário Máximos. Muito obrigado. Olha só, a nossa aliança local é formalmente dirigida pelo deputado Mário Eninger, um grande companheiro, mas que tem quadros extraordinários, como o Duda, bababá, bababá. Na verdade, olha, o negócio é o seguinte, a Aécio Neves e Ciro Gomes estão juntinho, pra bater no Lula, pra tirar voto do Lula, não do Bolsonaro. Eles não batem no Bolsonaro. Já viu o Ciro Gomes bater no Bolsonaro? Ele bate no Lula, porque tá trabalhando pra campanha do Bolsonaro, pra tirar voto do Lula. A verdade é essa. As pesquisas apresentam que o Ciro Gomes, parte dos votos do Ciro Gomes é do Lula. Numa possível desistência da candidatura do Ciro Gomes, quem iria usufruir dos 6 a 8% que o Ciro Gomes tem é o Lula. É o Lula. Ele sabe disso. Então ele vendeu a alma pro Bolsonaro, o Aécio Neves e o Ciro Gomes e o Collor de Mello. Estão juntos fazendo de tudo. Primeiro o seguinte, quem minou a terceira via não foi o PT. Não foi o PT. Não foi porque a terceira via tirava voto, não do Lula, tirava voto do Bolsonaro. O João Dória em São Paulo tirava voto do Bolsonaro. Do Bolsonaro. O Sérgio Moro tirava voto do Bolsonaro. Então eles destruíram o Sérgio Moro, eles destruíram o João Dória, eles destruíram aí a campanha da Simone Tebet, que está um fracasso, um fiasco. Um fiasco. A campanha do Luciano Bivar nem existe, aquilo ali é só para fazer deputado. Aquilo ali é só para pegar a verba pública para fazer deputado. E a do Ciro Gomes eles estão mantendo. Você vê o Bolsonaro batendo no Ciro Gomes? Fala para mim. Você viu o Bolsonaro alguma vez citar Ciro Gomes batendo no Ciro? Mas o Ciro não tem 6 pontos, 8 pontos de intenção de voto? Por que o Bolsonaro não bate nele? Porque são aliados. De vez em quando o Ciro Gomes fala, o Bolsonaro é ladrão. Mas uma reflexão política ele só faz com o nome do Lula. Ele não faz uma reflexão política com o nome do Bolsonaro. Ele faz com o nome do Lula. Então, o Ciro Gomes, junto com a Aécio Neves, acabou com a campanha
acabou com a campanha do João Dória em São Paulo. Acabou com o PSDB, na verdade. Porque o PSDB tirava voto do Bolsonaro. O Ciro deixou transparecer que ficou ressentido por não ter recebido sequer uma ligação do pré-candidato ao governo Alexandre Calil, do PSD, que se aliou a Lula. Ele diz: todo mundo sabe que eu estava trabalhando aqui para uma aliança com Calil. Fui surpreendido, sequer tive o direito de receber uma ligação do Alexandre Calil. Preferiu se juntar com Lula. Parabéns pro Calil, que preferiu se juntar com Lula do que se juntar com um traíra da pátria que é você, Ciro Gomes. Parabéns pro Calil, que preferiu se juntar com Lula do que se juntar com uma pessoa que quando perde sai correndo, vai pra França. Você acha que tem besta aqui? Você acha que as pessoas não estão percebendo que o Ciro Gomes está trabalhando pro Bolsonaro? Ah, Elisiário, mas como ele é candidato? Candidato? Tá se comportando igual aqueles candidatos à prefeitura de cidadezinha pequena, que o prefeito banca um monte de candidato para dividir voto para ele ganhar sozinho. Né? Itapecerica sabe muito bem como é que funciona isso. Banca um monte de candidato para fragmentar a oposição para ganhar o governo. No caso aqui é o contrário. Por que o Bolsonaro banca o Ciro Gomes, na minha opinião? Ele banca o Aécio Neves ou o Aécio Neves banca o Ciro Gomes? Por que banca? Porque que aqueles 6 pontinhos do Ciro Gomes, se ele desistir, dá vitória pro Lula no primeiro turno. Cravado. E o Bolsonaro ainda tenta uma esperança de ir pro segundo turno e fazer uma besteira no segundo turno. A verdade é essa. A verdade é essa. Ciro Gomes, vai com Deus, filho. Vai com Deus.